pessoal, boa tarde a todas e todos que vão nos assistir. Estamos aqui reunidos para a 47ª reunião extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Brasília. Eu sou Denise Machado, atual reitora, e estarei na presidência desta reunião. Vou começar fazendo uma autodescrição. Eu sou uma mulher latino-americana, tenho os cabelos longos e castanhos escuros, estou com óculos de aro preto, estou com uma camisa bem colorida, com vários animais, salamandras, em homenagem ao dia do médico veterinário, que é hoje, dia 9 de setembro. Estou aqui no gabinete do nono andar e daqui farei essa reunião. Bom, pessoal, cumprimento também os nossos conselheiros e conselheiras, cumprimento os nossos intérpretes de Libras, cumprimento a toda a equipe de comunicação. Nós tivemos alguns problemas hoje para a transmissão. Infelizmente, a internet do 10º andar, onde fica a diretoria de comunicação aqui do IFB, a internet do 10º andar caiu e a gente teve dificuldade para entrar ao vivo. Por isso, nós estamos gravando toda essa reunião e ela será disponibilizada na íntegra, sem nenhuma edição, na TV IFB. Então, dito isso, e explicando também o motivo pelo qual nós não entramos ao vivo, eu passo para a ordem do dia. A nossa ordem do dia hoje diz respeito à avaliação de um único processo. Foi uma solicitação feita aqui por esse conselho, para que nós tivéssemos uma reunião única, dedicada à análise do processo que trata da primeira revisão do nosso plano de desenvolvimento institucional, que está vigindo, desde 2024 e vai até 2030. Então, antes de passar para o nosso conselheiro Lucas, foram muitas páginas, Lucas? Eu estava analisando o processo, são muitas páginas, é um processo longo, um processo político, Eu queria rapidamente fazer uma breve explanação sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional. O Plano de Desenvolvimento Institucional, ou PDI, que é como nós normalmente nos referimos a esse documento, ele é um documento que passou a ser exigido a todas as instituições de educação superior a partir da criação dos SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, a Lei 10.861 de 2004, que é a Lei dos SINAIS, é a lei que traz no seu artigo 3º a necessária criação de um plano de desenvolvimento institucional. O PDI, ele é um documento que traz o planejamento da instituição, a oferta de ensino, pesquisa, extensão, a sua infraestrutura, a corpo técnico, docente. Então, esse documento, ele é sempre avaliado nos processos de reconhecimento de curso, de renovação de reconhecimento, de recredenciamento na instituição. Os avaliadores, eles costumam trazer o nosso PDI para uma leitura daquilo que é a nossa realidade. É importante dizer que os institutos federais, eles são obrigados a produzir um PDI, e é uma obrigatoriedade mesmo, porque são instituições que também ofertam educação superior. Aqui no Instituto Federal de Brasília, dentro do nosso PDI, nós também colocamos o nosso PPI, que é o Projeto Pedagógico Institucional. O Projeto Pedagógico Institucional, ele é um documento que orienta as bases político e pedagógicas das instituições de ensino. Todas as escolas precisam ter um projeto político-pedagógico, e no caso aqui do Instituto Federal de Brasília, a gente tem um projeto pedagógico institucional que orienta a elaboração dos projetos político-pedagógicos de cada campus, de cada unidade. É também importante dizer, pessoal, que o PDI, ele não é produzido exclusivamente a partir daquilo que nós, como instituição, colocamos no planejamento. Nós somos também determinados a cumprir aquilo que deve ser cumprido como oferta pelos institutos federais. Então, quando a gente produz um PDI, a gente produz esse PDI a partir
da nossa lei de criação, a Lei 11.892 de 2008. Então, para produzir o nosso planejamento dentro do PDI, a gente não pode se desconectar da nossa lei de criação. Então, todas as ofertas de técnico, todas as ofertas de educação superior, todas as ofertas de pós, as perspectivas de pesquisa, extensão, tudo precisa estar diretamente relacionado à nossa lei de criação, 11.892. Também precisa estar conectado intrinsecamente com as metas do PNE, do Plano Nacional de Educação. A gente ainda tem o Plano Nacional de Educação que deveria ter sido substituído em 2024, né? A gente vai ter a troca do Plano Nacional de Educação, provavelmente o Plano Nacional de Educação da próxima década será aprovado no final agora de 2025. Então, a gente precisa considerar a nossa lei de criação, o Plano Nacional de Educação em vigência naquele período, que é o que determina as metas. A gente precisa considerar o que reza a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394 de 1996, e nós precisamos considerar os princípios pedagógicos apontados na Constituição de 1988. Então, quando a gente produz o nosso PDI, a gente produz o nosso PDI a partir das nossas realidades, da nossa situação histórica, do nosso contexto, mas nós precisamos seguir a todos os princípios e diretrizes postos na educação brasileira. Então, nessa ordem, 11.892, Plano Nacional de Educação, Lei de Diretrizes e Bases e Constituição. Então, tudo que a gente produz em termos de planejamento tem que estar coadunado com aquilo que é princípio pedagógico da política pública, diretamente relacionada aos institutos federais, e aquilo que está posto na Lei de Diretrizes e Bases na Constituição Federal. Então, dito isso, eu vou passar para o Lucas. Eu acho importante fazer esse preâmbulo para a gente entender o que é um PDI, né? Como é que a gente precisa olhar para esse documento. E isso, eu acho que isso também nos ajuda a avaliar e a revisar esse documento também. Então, vou agradecer muito, Lucas. De fato, o processo estava bastante portentoso, né, Lucas? Mas ele se dispôs aí a fazer essa análise para a gente. Então, obrigada, conselheiro Lucas, obrigada a todos e todas que estão aqui. A gente parte agora para o nosso único ponto de pauta, que é a análise da primeira revisão do PDI de 2024-2030. Obrigado, reitora. Eu vou iniciar fazendo minha auto-audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, calvo, barbas longas, pretas, mas com bastantes pontos grisalhos. Estou usando um óculos com armação cinza, uma camisa preta. Ao meu fundo eu tenho uma parede branca e alguns pedaços de estruturas de impressão 3D, equipamento de produção de equipamento 3D. Eu vou iniciar a leitura do relato que eu produzi, a partir do histórico. Aí eu só vou ressaltar que, assim, é um documento longo de se analisar e, consequentemente, a relatoria, né, o documento da relatoria, ele é um documento que ficou um pouco extenso, então, assim, eu não vou ler linha a linha, tem alguns pedaços ali que eu vou só apontar o que está indicado ali. Se alguém tiver curiosidade, consegue ali comparar os dados, etc. Senão a gente vai ficar com uma leitura muito cansativa e eu acho que produtiva, tá? Mas aí eu destaco o momento que eu vou parar de ler e talvez só dar uma visão geral do que está contido no texto e seguir adiante, tá? Eu acho que a contextualização da Verusca é fantástica para entender o que é o documento, né? Às vezes a gente fala isso tanto de sigla e a gente esquece que é importante aqui a prestação de conta, que a pessoa entenda o que a gente está falando. Então, essa contextualização é excelente. Eu vou começar também com um breve histórico de como foi produzido esse PDI atual e onde se encaixa essa revisão, né? Então, o Plano de Desenvolvimento Institucional 2024-2030 foi construído a partir de um amplo processo participativo que envolveu servidores, estudantes e gestores do Instituto, né? A metodologia utilizada foi elaborada pela Coordenação Geral de Planejamento e apresentada ao Colégio de Dirigentes em 2022. Logo depois, a partir de uma live transmitida pela TV FB no YouTube, foi iniciada a abertura dos trabalhos e a comunidade foi convidada a participar da construção do documento, tá? Então, formaram-se comissões e a gente começou a receber contribuições para a produção desse documento. O texto consolidado do PDI foi construído ao longo de 2022 e 2023,
passando por visitas às unidades do FB, capacitações das comissões e diversas etapas de análise, ou seja, foi um processo bastante democrático e transparente. Tá? Em abril de 2023, a minuta foi disponibilizada para consulta pública, onde se receberam novas contribuições que foram analisadas antes da consolidação final do documento. A proposta definitiva foi encaminhada ao Conselho Superior e apreciada em reunião no dia 20 de julho de 2023. Sempre há espaço para um ajuste, então foram feitos ajustes finais e o PDI 2024-2030 foi publicado oficialmente. Tá? Esse documento possui a vigência de 7 anos e é algo estratégico do FB que prevê revisões anuais para garantir sua atualização constante. Então, 2 anos após o início do processo, então aquele processo inicial de construção do PDI, o PDI passou pela sua primeira revisão anual em 2025, esse ano. Essa etapa teve como objetivo atualizar legislações, corrigir trechos e ajustar metas de acordo com a execução inicial do plano. Tá? Então, eu até menciono no documento que uma referência importante para a gente é o relatório de gestão, né, que a gente consegue comparar aquilo que a gente planejou com o que de fato foi executado, e a gente teve essa discussão algumas reuniões atrás. Tá? Então, entre abril e julho de 2025, as unidades do FB participaram do processo, enviando contribuições por meio de formulários preparados pela CGPL. O trabalho resultou em um conjunto de alterações importantes, onde se destacam alterações nas legislações desatualizadas, legislações desatualizadas foram substituídas por normas mais recentes, erros ortográficos e de formatação foram corrigidos, e alguns trechos ganharam complementações, especialmente nas áreas de educação à distância, licenciatura, extensão, pesquisa e inovação. Outro destaque foi a revisão de indicadores e metas, feito por meio de critérios técnicos de calibragem presentes no próprio documento original. Tá? O resultado consolidado foi apresentado aos dirigentes em 24 de julho de 2025 e, após eventuais ajustes, submetidos ao Conselho, é o que a gente está fazendo agora, analisar esse documento que a gente recebeu. Tá? Então, o fundamento do pedido, o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, com vigência de 2024 a 2030, foi concebido como instrumento estratégico de médio prazo, elaborado para orientar as ações acadêmicas, administrativas e de gestão da instituição ao longo desses anos. Em sua versão original, aprovada em junho de 2023, já estava prevista a realização de revisões anuais. Essa diretriz se justifica pela natureza dinâmica da educação, pelas mudanças constantes no cenário normativo e pelas transformações sociais e tecnológicas que impactam diretamente o papel do FB como instituição pública de ensino. A revisão anual cumpre, portanto, uma função essencial: assegurar a atualidade e a coerência do documento sem alterar sua estrutura estratégica de longo prazo, médio e longo prazo. Entre os principais pontos que fundamentam essa prática, destacam-se a previsão de revisões anuais no próprio, a necessidade de atualização dos indicadores, a necessidade de adequação dos planos dos campi e a atualização referentes a alterações regimentais e legais. Tá? E agora eu passo para as considerações. Então, de uma forma geral, a presente revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional cumpre os fundamentos que motivaram sua criação. O documento mantém-se alinhado ao princípio da atualização constante, conforme previsto em sua concepção original, assegurando a coerência entre o planejamento estratégico de médio e longo prazo e as demandas emergentes da instituição. Além disso, promove a adequação dos indicadores de desempenho, a atualização das metas institucionais e a integração dos planos específicos de cada campus, garantindo que o PDI permaneça como instrumento efetivo de gestão, monitoramento e direcionamento das ações do Instituto Federal de Brasília. Tá? Então, na relatoria em seguida, eu fui destacando as alterações mais significativas presentes no documento, né? Exatamente para facilitar o entendimento do que a gente caberia analisar ou não. Tá? Essa é a parte que eu não vou ficar lendo linha a linha, porque vai ficar um documento cansativo e longo. Tá? Mas no final eu destaco. Então, esse primeiro momento, eu destaco as principais alterações referentes à oferta de cursos. Então, é comum nessas alterações de planejamento os campos fazerem ajustes no planejamento original, né? Adicionar um curso que não estava previsto originalmente, fazer uma alteração de oferta de vaga, fazer ajustes no seu planejamento. Tá? Então, eu listei aqui os campos que apresentaram alterações e quais foram essas alterações. Tá? Então, a gente observou
propostas de mudança no Campus Brasília, no Campus Ceilândia, Campus Planaltina, Campus São Sebastião, e eu vou listar mais à frente, a gente vai sugerir adicionar também as alterações que surgiram na nossa última reunião referente ao Campus Taguatinga, que não está presente na proposta original, mas a gente deliberou na última reunião de incluir na alteração do PDI. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Tá? Então, são ajustes de novas ofertas de vaga, criação de novos cursos, alteração de quantitativo de oferta de vaga e coisas do tipo. Além disso, o documento apresenta ajustes gerais de indicadores. Tá? Então, durante a consulta à comunidade, foram indicados e acatados em torno de 11 ajustes em indicadores institucionais. Tá? E alguns desses ajustes são bem interessantes, que eles estão coerentes com o que a gente discutiu na análise do relatório de gestão. Então, alguns indicadores a gente viu que não estavam bem construídos, precisavam de ter um ajuste no texto, etc. E isso foi contemplado no documento. Tá? Então, os indicadores estão listados na relatoria. E, finalmente, há um segundo ajuste de indicadores, esse já previsto no PDI original. Então, no PDI original havia uma metodologia de ajuste de meta de indicadores que foi aplicada àqueles indicadores que se apresentavam dentro dos parâmetros pré-estabelecidos na versão original do PDI, atualizando 22 indicadores ajustados. Então, há um texto no PDI original que fala, olha, se a gente tiver um indicador em que o resultado seja muito distante desse indicador, a gente vai seguir essa fórmula para fazer o ajuste. A gente provavelmente fez superestimou o indicador, ou subestimou o indicador, a gente tem que fazer essa atualização. Foi ponto de discussão no nosso relatório de gestão e está presente a atualização aqui no nosso PDI. Tá? Então, foram feitos ajustes em 22 indicadores nesse sentido. Tá? Então, por enquanto, eu vou passar esses indicadores, a não ser que posteriormente na discussão a gente encontre um indicador específico, foram feitos esses ajustes. Então, diante dos dados apresentados, essa relatoria destaca alguns pontos a serem considerados. A análise se baseia nos dados e justificativos apresentados no relatório de alterações do PDI e nas discussões anteriores do Conselho Superior, com destaque ao último relatório de gestão, onde diversas metas foram debatidas. Agora eu já estou aqui na página 9. Tá? Entre os pontos que eu acho que vale a gente conversar aqui, tá? O primeiro dele é sobre alteração nas ofertas de curso e planejamento de oferta de curso. Essas alterações, elas são muito difíceis de analisar num documento desse tamanho com os dados que a gente tem, tá? Mas tem alguns pontos, como a Verusca apresentou no início da nossa reunião, elas devem atender algumas demandas ou previsões legais ou indicadores que a gente definiu como obrigatórios institucionalmente, né? Ou a gente definiu ou a gente foi definido, tem isso também, né? E bater isso, alteração é muito difícil, mas algumas dessas metas são fáceis da gente observar, então eu vou usar uma dessas como exemplo para discutir algo mais amplo, tá? Então, em geral, as alterações apresentadas indicam ajustes decorrentes de aprimoramentos necessários no plano original. Destaco, contudo, que o planejamento proposto deve estar minimamente alinhado ao cumprimento de metas institucionais. O exemplo é a previsão de ofertas de apenas uma turma de Proeja no Campus Brasília, por ano, né? O que não condiz com a meta estabelecida para a proporção de vagas destinadas a essa modalidade, mesmo que se desconsidere totalmente a ocorrência de evasão durante o período de oferta. Tá? Então, eu estou usando esse exemplo. Então, enquanto o campus projeta a abertura de cursos de mestrado, pós-graduação e graduação, o planejamento aparentemente não considera a necessidade de cumprir os percentuais mínimos relacionados ao Proeja, ou, ao menos, de buscar esse atendimento. Eu estou me referindo aos 10% lá das vagas referentes ao Proeja. Segundo a proposta atual, considerando a ausência de evasão e aplicando a equivalência de peso de 2,5 para os alunos Proeja e entradas anuais, como está previsto na proposta, a taxa máxima possível seria de aproximadamente 4,5% das matrículas equivalentes. Tá? Aí eu estou usando como referência, de novo, por isso que essa discussão é difícil, eu estou usando dados que a gente consegue acessar durante a análise, que seria de 5.500 alunos equivalentes no campus. Tá? No passado, a abertura de cursos e alterações de planejamento estavam vinculadas à análise dessas métricas. Então, a gente já teve situações no Conselho Superior
pedido de abertura, alteração de cursos, em que isso era contrastado com o planejamento do campus e metas que estavam sendo atingidas ou não. Tá? Nesse sentido, considero prudente que o tema seja objeto de deliberação no Conselho Superior, estendendo-se as orientações para matérias semelhantes que venham a surgir. Tá? Aí eu coloco a recomendação referente da última reunião. Recomende-se ainda alterar no PDI original a oferta de vagas nos cursos de licenciatura e bacharelado em Ciências da Computação do campus Taguatinga, para atender deliberação proveniente de ajustes no plano de curso apresentados e aprovados na última reunião do Conselho Superior. Foi a última coisa que a gente discutiu. Tá? Em relação à alteração dos indicadores, as alterações parecem atender o feedback apresentado pela comunidade e observações realizadas pelo Conselho Superior referente ao relatório de gestão de 2024. Alguns indicadores que se demonstraram imprecisos ou problemáticos foram ajustados para melhor refletir a realidade institucional e permitir um melhor controle de progressão. Né? Ajuste de indicadores. A metodologia presente no PDI foi aplicada e aparentemente ajustou, na maioria dos casos, os indicadores para valores mais realistas. Tá? Então, diante do apresentado, meu parecer conclusivo a primeira revisão do PDI 2024-2030 cumpre o objetivo de atualizar o documento sem comprometer sua estrutura estratégica, incorporando ajustes em metas, indicadores e planejamento dos cursos. Houve avanços relevantes em correções normativas e calibração de metas, em consonância com o feedback da comunidade e deliberações anteriores do Conselho. Entretanto, persistem fragilidades no planejamento de oferta de determinados cursos em relação às metas institucionais, com destaque para o PROEJA. Diante disso, essa relatoria recomenda a aprovação da atualização do PDI, com a devida ressalva de que novos cursos que não auxiliem no cumprimento de metas institucionais não devem ser abertos, enquanto ajustes de planejamento não garantam minimamente o cumprimento dessas mesmas metas. Ou seja, se o plano dificulta o atingimento de metas, sua execução não deve ser aprovada. Indica-se, portanto, no ato de análise de novos planos de curso, avaliar a evolução das metas institucionais do referido campus. Sugestões e observações, direcionadas especificamente ao Campus Brasília, que foi o que eu consegui analisar. O Campus Brasília deve atualizar o planejamento em futura revisão, então pode ser feito na segunda revisão, adicionando ao menos 40 vagas PROEJA semestrais, ou quantidade necessária para indicar tentativa de cumprimento de meta mínima de 10% das matrículas na modalidade. A proposta de mais uma turma alinha-se com o realizado por outros campi, que, com metade do corpo docente, vem ofertando aproximadamente 40 vagas semestrais. Aí aqui indica uma discussão que é cabível aqui no Conselho Superior, que esses 10% institucionais, em algumas instituições é encarado como obrigação institucional. Cada campus administra isso de uma forma. Né? Aqui no FB, até então, a gente divide igualmente essas métricas. Tá? Então, isso é um debate que pode ser feito também. A gente mantém isso, muda, enfim, é algo que tem que ser debatido se for o caso. Tá? E a alteração no PDI original da oferta de vagas dos cursos de licenciatura e bacharelado em Ciências da Computação do campus Taguatinga, em conformidade com ajustes aprovados na última reunião do Conselho Superior. Tá? Então, em relação a essa análise, só ressaltar também a qualidade do documento que foi produzido. Tá? Então, há o novo PDI produzido, né, já alterado, mas foi criado um documento resumo que ajuda muito esse tipo de análise. Então, o próprio documento já faz um resumo daquilo que foi alterado, com alguns destaques, etc., que facilita muito a análise. Tá? Então, por enquanto é isso, gente, e obrigado. Obrigada, Lucas. Eu vou, antes de abrir para os conselheiros e conselheiras, a gente tem como conselheira aqui a servidora Patrícia Amorim. A Patrícia é coordenadora de planejamento e toda a revisão do PDI, ela ocorre dentro da coordenação de planejamento, que é uma coordenação que está dentro da diretoria de planejamento e orçamento, diretamente relacionada aqui ao gabinete. Então, eu queria passar a palavra para a Patrícia, para também ela fazer uma breve contextualização sobre todo esse trabalho da revisão. Patrícia, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Vou começar fazendo, então, minha auto-audiodescrição. Meu nome é Patrícia Amorim,
Sou uma mulher de estatura baixa, pele clara, estou usando óculos, brincos, tenho cabelos encaracolados castanhos com mechas loiras, curtos, estou usando uma blusa na tonalidade azul, e aqui ao fundo são as portas de um armário. Eu vou fazendo uma contextualização de todo o processo. A gente seguiu exatamente aquilo que estava definido no PDI. Eu acho que esse PDI 2024-2030, ele trouxe de uma forma bastante detalhada como se dá esse processo de revisão. O que tem que ficar claro é que, quando a gente fala de revisão do PDI, não é a construção de um novo PDI. São pontos específicos que, de fato, precisam ser atualizados. Porque a gente está numa instituição que passa por transformações. Então, tem pontos que, de fato, precisam ser atualizados. E aí, como é que é esse processo de revisão? A gente vai, de novo, diante de toda a comunidade para poder fazer essa escuta? Não. O processo é feito diretamente com os gestores das unidades. Alguns gestores, eles fizeram essa conversa com sua equipe, e essas equipes, juntamente com seus gestores, consolidaram as informações e encaminharam para nós, da Coordenação Geral de Planejamento, que então consolidamos todos esses dados para poder estar produzindo esse relatório que o Lucas fez referência. E aí, quais são os pontos que o PDI traz como pontos de atualização nesses processos de revisão? Que o PDI, como ele tem uma vigência para 7 anos, ele não vai passar por revisão nesse período longo de 7 anos. Ele passa por revisão em 2025, que é esse ano agora que nós estamos, 2026, 2027, 2028. 2029 já não tem mais processo de revisão, porque já começa o processo de construção do novo PDI, que é um processo que demora um pouquinho mais, que deve demorar aí 2029, 2030, para que aí no finalzinho de 2030 já esteja construído o novo PDI. E quais são esses pontos, então, que foram revistos durante esse processo dessa primeira revisão? Então, a gente teve a atualização das legislações internas e externas, várias legislações, inclusive, como eu havia feito comentário na reunião anterior, resoluções que já haviam sido revogadas já há bastante tempo, estavam referentes, tinham referência nesse PDI, erros de escrita, vários erros de escrita também foram corrigidos, complementação, adequação e atualizações textuais também foram realizados, indicadores, a gente fez revisões de alguns indicadores referente a recorte de cálculo, informações na ficha técnica, unidade responsável pelo atingimento das metas e a inserção de um novo indicador, que é o RAP presencial. Atualmente, a gente tem como indicador, da questão do RAP, o RAP geral. A gente inseriu também o RAP presencial, porque, na realidade, para fins orçamentários, o que conta é o RAP presencial. Mas, para a sociedade, a gente precisa divulgar essas duas informações, porque, de fato, são duas informações importantes e que precisam ser consideradas. E aí, o último item de revisão é a questão da calibragem dos indicadores. A calibragem, ela não vai para os gestores. Essa calibragem, como o Lucas colocou, ela, de fato, é um processo técnico, está bem desenhada dentro do PDI, e de uma forma bastante simples, embora lá tenha uma fórmula enorme, mas traduzindo aquela fórmula, matematicamente falando, nada mais é do que, como o Lucas fez referência ao relatório de gestão, é pegar o resultado que foi obtido daquelas metas que ficaram ou acima de 150%, ou abaixo de 50%, se for um indicador de polaridade negativa, pego esse resultado, multiplico ele por o resultado, multiplica-se por 10%, mais soma com 10% desse resultado, para então definir qual que vai ser a meta para o ano seguinte. Então, a fórmula de cálculo que está definida dentro do PDI é simples e segue
exatamente aquilo quando a gente vai estudar ali a questão de gestão estratégica, indicadores, metas, segue essas regras que estão definidas aí nesses processos. E aí, nem todos os indicadores passam por calibragem, ainda que se enquadrem nas regras de calibragem. Que indicadores não passam? Os indicadores que estão na plataforma Nilo Peçanha. Isso tem que ficar muito claro, tá? Porque são indicadores que estão legalmente definidos e a gente precisa cumprir, tá? Então, existe toda uma norma legal que a gente precisa estar cumprindo, e ao todo são 30 indicadores do nosso PDI. Nós temos um total de 45 indicadores. Desses 45 indicadores, 30 indicadores estão presentes na plataforma Nilo Peçanha, ou então são indicadores de pesquisa e extensão que logo mais também já estarão sendo publicizados, mas que já possuem já manual definidos e que já possuem regra própria, já possuem fichas técnicas e já possuem metas definidas. Aqueles que não têm metas, valor definido, né, já quantificado, esses a gente estabeleceu o valor, e aí esses a gente consegue, então, entrar na regra de calibragem. Então, só para deixar claro, então a gente seguiu, de fato, aquilo que ficou estabelecido, né, dentro do PDI que foi aprovado dentro do Conselho Superior, e esse processo de calibragem, gente, é um processo esperado, e a calibragem, vocês que viram o documento, eu acho que perceberam que alguns, o valor ou aumentou demais ou diminuiu demais. Isso é muito natural, porque quando ele foi construído, ele usou uma regra dentro daquela regra de BSC, que é construído o nosso planejamento estratégico, com base naquela regra, que era o primeiro ano de vigência, usou-se como referência resultados de anos anteriores de outros indicadores que não havia necessariamente o recorte de cálculo que era utilizado hoje, e só a partir do primeiro resultado que nós tivemos, que foi a partir do RG 2024, é que nós tivemos, de fato, condições de ter ali indicadores com metas definidas que, de fato, espelhem resultados que são factíveis e que a gente consiga alcançar. Tá? Então, só para dar esse resumo. E o relatório ele foi feito em separado para indicar exatamente, para deixar claro e transparente o que foi alterado no PDI agora nessa primeira revisão. Então, só para estar trazendo esse contexto. É isso, Verusca. Se tiver mais alguma dúvida... Obrigada, Patrícia. Eu acho muito importante você ter trazido também esse esclarecimento acerca dos indicadores, né? Porque tem a maioria dos indicadores, eles são diretamente retirados da PNP, né? Então, já tem uma ficha técnica específica. Aí, nos nossos indicadores, é que a gente consegue trabalhar melhor também, até a calibragem, né? Bom, então, gente, dito isso, vou abrir aqui para conselheiros e conselheiras se manifestarem. Quem gostaria de dialogar aqui sobre a revisão do PDI? A gente tem aqui a Viviane e a Cristine. Tá nessa ordem, né? Porque engraçado que tá. É isso. Aqui para mim tá Viviane e Cristine. E depois Patrícia. Oi, gente. Estou aqui, estou saindo do aeroporto, então desculpa se o som não estiver muito bom. Eu sou uma mulher morena, dos cabelos castanhos, um pouco avermelhados. Como eu falei para vocês, estou na área aqui do aeroporto, estou com uma blusa listrada e óculos vermelhos. Reitora, eu achei que a gente avançou um pouco quando a gente pensou na inclusão das pessoas com deficiência. A gente está tendo uma evasão muito grande. Eu sei que não são só de estudantes com deficiência, mas nossos estudantes com deficiência estão saindo muito. E eu não vi no PDI um planejamento mais robusto da gente pensar em ações
que poderiam fazer com que esses estudantes conseguissem permanecer mais. Então, assim, quando eu estava lendo o documento, né, que a gente procura, a palavra inclusão, por exemplo, veio principalmente no sentido de incluir o documento. Quando a gente pensa em deficiência, nem um terço das vezes que aparece a palavra deficiência tem a ver com realmente ações. Você vê que você identifica quem são as pessoas com deficiência, você faz uma abordagem para explicar como que elas entram no... Mas, assim, o que a gente pode fazer para que elas permaneçam? Obrigada. Viviane, vou agradecer essa observação. Eu vou colocar aqui ao lado do chat uma matéria que saiu ontem ou hoje, não me lembro bem, que é uma espécie de prestações de contas das ações que estão em curso nesse momento sobre permanência e êxito em cada um dos campi, tá? Aí coloquei aqui ao lado no chat para vocês darem uma olhada. E aí, quando a Viviane foi falando, eu fiquei pensando também, assim, viu, Patrícia, se não seria interessante, de repente, trazer essas ações para dentro do PDI, como ações que já estão sendo realizadas, e com esse enfoque de que se observem as características específicas das pessoas com deficiência quando a gente trata de permanência. Mas aqui é só o que me ocorreu ao ouvir a Viviane, e eu estava fazendo, um pouco antes de entrar no Conselho Superior, eu estava fazendo a análise dessas ações, por isso que acabou calhando mesmo essa fala da Viviane. Então, agradecer, e aí a próxima é a conselheira Cristine, por gentileza. Pessoal, vocês me ouvem bem? Tá dando para ouvir o som? Meu celular é danado para não conseguir. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa branca, sem manga, né, tipo regata, e estou na minha sala aqui no gabinete de direção geral do Campus Brasília. Sou representante dos diretores gerais no Conselho Superior, como membro efetivo. Eu pedi para falar por conta dessa sugestão e observação do Lucas, que eu achei muito pertinente, só com um detalhe. Para a gente ampliar o percentual de oferta, a gente não precisa necessariamente aumentar o número de vagas. E ficou muito claro para toda a comunidade que estava presente aqui na conferência do Campus Brasília, que a oferta que acontece historicamente, que vem sendo apresentada historicamente pelo campus, é uma oferta grande, gigante, mas é uma oferta desqualificada do ponto de vista da nossa missão institucional, né? Então, nós temos desenvolvido um trabalho aqui para otimização da nossa oferta. A gente hoje tem uma oferta de tecnólogos que supera 1.000 estudantes. Então, trabalhar para alcançar esse percentual de 10% não implica necessariamente ampliar o número de vagas ofertadas semestralmente. O que a gente tem feito nesse sentido, né, de tentar ampliar o número o indicador, na realidade, é enxugar, e essa discussão está sendo construída nas áreas, essa oferta esse setor outras ofertas na nossa composição. E, por exemplo, no curso Tecnólogo em Sistemas para a Internet, que a gente já iniciou esse processo, a gente tinha uma oferta muito maior, a gente conseguiu reduzir a metade essa oferta. E aí, paralelamente a isso, a gente tem trabalhado para a abertura de mais ensino médios integrados e mais cursos subsequentes. Então, eu acredito que, naturalmente, esse indicador de 10% de PROEJA venha a ser alcançado pelo ajuste das demais ofertas no campo, sem precisar aumentar esse número de vagas ofertadas especificamente para o PROEJA, né? Só isso que eu queria comentar. A gente já está nesse movimento de equalizar o que a gente tem na prática com o que a gente precisa ter dentro da missão dos institutos federais. Obrigada, Cristine. Patrícia, por gentileza.
Primeiro acho que foi muito rica a fala da Viviane, Verusca, depois podemos até ver com a PREM ou com a PREX, às vezes a complementação do texto em relação à questão da deficiência, só que o que precisa ficar claro? Nós estamos falando de PDI, e para além do PDI, tem um documento riquíssimo que as unidades elas precisam elaborar todos os anos e que os conselheiros precisam ter, como é que eu posso dizer, o cuidado de analisar, porque nós temos um indicador específico dentro do PDI que trata exatamente da inclusão. Então, o que precisa trazer ações tão detalhadas em relação à questão da deficiência, em relação à questão de gênero, de raça, são os planos anuais de ação. Então, no planejamento anual de cada unidade, isso tem que vir de forma mais detalhada, porque se trabalha a permanência e o êxito estudantil. Então, é nesse momento, viu, Viviane, que as unidades, elas apresentam o planejamento de suas ações para dizer para a sociedade o que eu estou planejando como ação para garantir a permanência e o êxito desses meus estudantes e conseguir atingir a meta estabelecida para aquele indicador. Então, é um outro documento e, de fato, a gente precisa estar atento para o cumprimento dessas metas. Em relação, só para acrescentar, eu acho que a reflexão que o Lucas traz é uma reflexão muito importante, é uma reflexão que já foi feita em outros momentos dentro do Conselho Superior, inclusive quando foi na questão da oferta do ensino médio integrado. Eu lembro que chegou a época em que o Conselho não estava aprovando ofertas de outros cursos enquanto não tivesse oferta de ensino médio integrado nas unidades. Então, eu acho que é uma reflexão válida, eu acho que sempre estar atento a esse percentual de oferta é importante, principalmente não só para uma exigência do Conselho, mas as unidades estão vendo aí o tanto que isso está impactando financeiramente ano a ano. Nessa conferência, acho que ficou claro para as unidades o impacto que isso tem sido gerado. Então, quando a gente sente no bolso, eu acho que parece que fica mais compreensível. Agora, uma outra coisa, mudando totalmente de assunto, eu vendo o pessoal projetando a relatoria da Verusca, só uma sugestão, não sei se é possível, de repente o próprio relator fazer essa projeção, porque ele vai lendo e em alguns momentos ele já está em outro ponto da relatoria e a gente que está aqui acompanhando, a gente não consegue ir acompanhando aquilo que o relator está muitas vezes falando, tá? Em resumo, eu só queria trazer essas contribuições. Obrigada, Patrícia. Temos mais manifestações, pessoal? Então, eu queria fazer também um comentário sobre essa reflexão que o Lucas traz acerca da necessidade de a gente observar o cumprimento, né, daquilo que são os percentuais legais, né? Aqui isso dos 10%, os 20% da licenciatura, os 10% do PROEJA, o mínimo de 50% de técnico preferencialmente integrado, isso são os nossos percentuais legais. E eu me lembro também, acho que Patrícia também deve se lembrar, da época que se discutia muito se a gente teria um único campus ofertando EJA, ofertando todos os 10% de EJA, se a gente teria um único campus ofertando graduação. E isso, pessoal, eu acho que esse já eu acho que essa visão é uma visão vencida já. É fato que a gente tem contradições na rede. E o Instituto Federal de Brasília talvez não seja uma realidade que traz muitas contradições, porque nós surgimos mesmo, né, a partir de 2009. Mas instituições que vieram da transformação de Cefetes têm algumas situações que se distanciam um pouco dessa questão que é trazida pela 11892. Então, qual é a perspectiva que existe dentro dos institutos federais? A perspectiva é de que nós sejamos uma instituição verticalizada e que nós funcionemos em diversos
lugares nessa perspectiva de integração, de verticalização e de interiorização. Então, assim, não há o que se falar de a gente ter uma instituição que é um Instituto Federal, que funciona, por exemplo, num campus X, e que lá a gente tenha um único tipo de oferta. Porque isso não é representativo do arranjo pedagógico que está dentro de um Instituto Federal. Então, isso não é representativo daquilo que é a 11892. Eu me lembro que esse debate foi muito intenso porque a gente sabe que existem ofertas que são mais desejadas e ofertas que são menos desejadas. Mas eu tenho dito nas conferências, e eu acho, viu, Lucas, que as conferências elas vão nos ajudar muito a conseguir aparar algumas arestas dentro da instituição. E elas estão sendo feitas para isso. A gente reconhece a necessidade de cada unidade conseguir refletir aquilo que é a política pública e a Patrícia colocou, a gente tem uma outra situação, que é a situação de que é o atendimento da política pública que é considerado nos cálculos da nossa matriz orçamentária. Então, assim, a matriz orçamentária, ela é indutora do cumprimento da política pública. Então, assim, a gente não tem muito como fugir, como sair disso, né? Então, acho que é um processo, e eu entendo um processo que é um processo formativo também, sabe, gente? É um processo formativo de a gente entender mesmo o que é um Instituto Federal, entender essa estrutura da multicampia, entender o que é cada unidade, cada campus do Instituto Federal. Acho que essa provocação que o Lucas traz tem tudo a ver com entender mesmo essa instituição. E por isso que a gente precisa, de fato, fazer esses debates, fazer essas discussões, né? Para que a gente amplie cada vez mais a compreensão aí desse desenho, né, institucional e dessa perspectiva administrativa também dos institutos. Então, eu vou passar para o Lucas, que levantou a mão, por gentileza, Lucas. Só para complementar, eu acho que foi boa observação, contextualização com outros institutos, né? Eu acho que, de fato, assim, instituições que já vêm de tradições antigas, dezenas de anos, né? E surge uma demanda nova, uma alteração de uma política pública, para eles darem esse cavalo de pau, né? E mudar toda a estrutura que já está construída para atender a nova demanda. Às vezes é impossível ou muito difícil, a gente sabe a burocracia envolvida, e assim surgem algumas características que outros institutos têm, que diferem da gente, que nasceu aí há 15 anos, né? Então a gente, em teoria, já nasceu tendo esses indicadores, esses dados no nosso DNA, e a construção, em teoria, né, é mais tranquila porque a gente começa já tentando atingir essas metas. Então, quando eu aponto isso, e não é o primeiro relatório que eu falo sobre assuntos desse, é porque eu entendo que se a gente já passaram 15 anos, né? E a gente vê algumas metas que a gente tem dado umas tropeçadas, e eu sei que já tive em papel de gestão também, e assim, eu sei a dificuldade que os gestores têm em debater isso internamente com alguns colegas nossos de instituição, porque ninguém quer trabalhar com difícil, né? A gente escuta, olha, o ProEja é muito difícil. E daí? A gente é pago para resolver o problema, cara. Né? Se fosse para ser fácil, dava para outro, mas é difícil mesmo, e o nosso papel aqui é debater soluções, né? Como lidar com isso. Então, sempre que eu aponto essas questões, eu não estou nem falando opinião minha, eu estou falando assim, olha, institucionalmente a gente tem que fazer isso, e se tiver que ter debate, é aqui o lugar do debate, tá? Então, eu aponto isso, e assim, eu entendo o que a Cristine colocou, tá? Mas, assim, de novo, eu coloquei ali como planejamento futuro, né? Eu coloquei aqui, vamos aprovar aqui, mas é um negócio que tem que estar no radar, tá? Inclusive, eu acho que, assim, a análise de novos planos de curso, né? Estamos abrindo um plano de curso. E aí, aquele plano que foi feito está dando certo? Porque, às vezes, a gente recebe planos aqui ousados, e eu acho que, como conselho, a gente tem que dar o voto de confiança para os profissionais que estão aí, mas sempre lembrando que, assim, pode dar errado, se der errado, a gente tem que dar uma freadinha para ver como é que a gente ajusta isso, né? Então, assim, baseado na realidade que a gente tem, eu sei que conseguir 10% com oferta anual, semestral de 40 alunos, nenhum campus conseguiu até hoje, né? Então, assim, fazer isso com metade de oferta é ainda mais difícil, tá?
Eu sou cético, mas eu também entendo. Se eu não participei dos debates do campus, eu não vi esses números, tá? Mas eu só coloquei uma atenção ali, e a mesma atenção cabe para outros campos. Eu nem destaquei tudo, porque o debate começa a ficar complicado. Mas tem outras posições ali que eu fiquei, olha, isso aqui está meio estranho. Não consigo analisar um por um, eu acho o Proeja mais fácil, porque são números que é fácil de você bater o olho e ver, então por isso que surgiu, mas tem outras situações ali que você fica com o pezinho atrás, falando, será que isso aqui vai dar um resultado no relatório de gestão do ano que vem positivo, ou no próximo? Então, a minha atenção é quanto a essa, e eu acho que, assim, um destaque que é papel nosso aqui no Conselho Superior de cobrar isso, né? Eu lembro, assim, no Campus Samambaia já teve cobrança, por exemplo, questão de formação de professores. Não vai abrir curso novo, não, amigão. Tem que colocar curso de formação de professores, e o campus foi atrás de soluções, não fáceis, mas pelo menos a gente está tentando aqui, e a partir disso a coisa andava. Tá? Então, é muito nesse sentido, eu acho que vale ficar de olho, porque depois, de novo, aí depois vai ser a gente falando que não dá para dar o cavalo de pau, mas a gente teve a chance de corrigir antes, e a ideia é evitar que isso aconteça. Perfeito, Lucas. E eu acho, inclusive, eu acho não, tá? Tenho certeza. Essa é a função do Conselho Superior. O Conselho Superior, ele precisa ser guardião da política pública. Ele precisa ser guardião do DNA dos institutos federais. Então, assim, a gente precisa ter algumas cartilhas aqui no Conselho Superior. E essas cartilhas são a 11892, a 9394, o Plano Nacional de Educação, a Constituição. Então, é isso mesmo, né? A gente aponta aquilo que precisa ser observado para que a nossa instituição fique cada vez mais redondinha de acordo com a política pública, né? Passar para a Cris, por gentileza, Cris. Tá fechado, Cris, tá fechado. Desculpa. Então, talvez eu tenha me expressado de maneira, não da forma como eu gostaria quando eu falei, porque na realidade eu sou muito grata ao Lucas ter trazido essa observação específica do Campus Brasília nessa reunião, somada àquela outra anterior, né, de que não haveria abertura de novos cursos que não fossem para alcançar esses percentuais. Eu concordo com o Verusca que essas discussões têm que estar presentes no Conselho Superior todos os dias, todas as horas, não pelo número frio, mas por tudo que representa aquele indicador dentro da nossa missão, dentro da nossa política. E quando eu disse que a gente está caminhando no redesenho de todas as outras ofertas para poder melhorar os nossos indicadores, eu não me iludo que a gente vai conseguir com essa oferta de 40 vagas por ano, né, por semestre, alcançar os 10% relacionados ao Proeja, não, porque para a gente ter aí com uma oferta de 40, a gente teria 120 estudantes, deveríamos reduzir o número total dos nossos estudantes a 1.200. E no universo que nós temos hoje, isso é completamente inviável. Mas é só para dizer que a gente não está parado, né? Para dizer que a gente está se movimentando, que a gente não está confortável com o indicador da forma como ele se apresenta. Agora, que isso precisa ser melhorado ainda mais, é claro que precisa. Até porque essas pessoas que precisam de ensino médio, precisam encontrar esse ensino médio nos lugares mais acessíveis possíveis, né? Então, a gente quer ampliar, e a gente vai. Nesse momento, a gente não está ampliando tanto quanto a gente gostaria, mas a gente está ampliando aos pouquinhos. Não estrategicamente ampliando o número de vagas especificamente relacionadas ao Proeja, mas trabalhando nas outras ofertas. A gente está mexendo em todas as ofertas aqui no Campus Brasília, tá, gente? A gente está realmente... Logo, vocês vão ter aí no Conselho Superior, nós teremos no Conselho Superior a grata surpresa de aprovar um novo ensino médio integrado, como eu vinha dizendo antes, né? Espero que a gente ainda consiga ofertar esse novo ensino médio integrado em 2026-1, mais um monte de outros cursos técnicos subsequentes. E aí a gente também tem um limitador de como construir essas questões, essas novas ofertas e todo o resto, os PPCs e tudo que está envolvido nessas estratégias no campus. Mas as discussões estão acontecendo, estão presentes, estão em todos os lugares, em todos os espaços, em todos os cursos. Faço muita questão de, numa próxima revisão do PDI, me debruçar especificamente sobre o indicador Proeja, mas nesse momento a gente ainda não conseguiu.
porque as coisas também não podem aparecer só no documento sem uma discussão prévia na comunidade, né? Sem uma construção que traga ali um lastro de pertencimento, de democracia, enfim, vocês sabem que tudo isso precisa de tempo, e às vezes a gente não consegue nos prazos que nos são dados para a revisão dos documentos, mas isso não significa que elas não estejam acontecendo, tá? Também não estou querendo defender o Campus Brasília em nenhum momento com relação a isso, porque eu sei que precisa melhorar. É só mais dizer que existe, tá? E a gente está caminhando. E aos poucos a gente vai chegar, que é um passo de cada vez mesmo. Eu, na realidade, achei essa revisão, essa relatoria do PDI muito boa mesmo. É um documento imenso, né? Muito robusto, que traz muitos aspectos. A DRPO tem minhas palmas em todas as coisas que eles entregam. Eu acho que a equipe é irretocável, muito criteriosa, muito cuidadosa, mas essa relatoria também está muito boa. Parabéns, Lucas, e parabéns a todos os envolvidos na construção do PDI. Obrigada, Cris. Vou passar para o conselheiro Paulo Cabral agora. Paulo, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, uso um óculos, estou com a camiseta que acho que é bege, eu nunca sei direito essas cores. Atrás de mim tem uma parede com uma porta, estou aqui na varanda de casa, onde eu estou hoje no meu dia de planejamento. Bom, eu queria cumprimentar, né, o conselheiro Lucas pela análise que ele fez, né? Cumprimentar a Patrícia também, que atua nessa área de planejamento, e, ao mesmo tempo, né, fazer um chamado, porque muitas vezes a gente deixa de lado a questão de planejamento, não reconhece a importância, de fato, que isso tem, né? E a gente sabe que planejar, o ideal é que a gente leve 5 horas planejando e execute em 1 hora, né? Mais ou menos assim, a gente deveria investir muito mais tempo em planejamento para, quando a gente for executar, a gente executar no tempo disponível, que nem sempre nós temos tanto tempo assim, né, para executar as atividades, e fazer de forma mais efetiva, né, com maior efetividade. E também me chamou muita atenção nisso que o Lucas destacou em relação ao Proeja, e agradeço também à reitora por fazer essa recuperação histórica, né, porque eu também não estava aqui nesses debates anteriores, e de onde que deveria acontecer o Proeja, por exemplo, né? E eu acompanho, de fato, esse raciocínio de que o IFB, nessa estrutura multicamp, nós estamos localizados naquelas regiões administrativas com maior índice de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, de fato, a nossa realidade requer uma atuação maior, né, nessas áreas, por exemplo, no Proeja, no ensino integrado, né? E, às vezes, me causa mesmo alguma estranheza a gente ver um avanço grande, né, para cursos superiores, até mesmo em pós-graduação, né? Não que eu seja contrário, eu estaria negando a minha própria existência, né, de algum dia ter feito um curso como esse, né? Mas, assim, será que, de fato, é isso que se espera de nós, né? Eu acredito que não, né? Porque, como bem a própria Verusca, a reitora, mencionou, né, a nossa estrutura orçamentária, ela orienta, ela estimula, né, que a gente tenha um maior investimento, um maior número de estudantes e professores e tais envolvidos com os cursos, né, de Proeja e ensino médio, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, por isso eu estou fazendo essa recuperação em relação ao planejamento. E muitas vezes não está claro, assim, não está bem definido para a maioria das pessoas, né, da nossa comunidade, né? Então, acho que é sempre muito importante a gente, né, como tem sido feito, né, nessa questão dessas reuniões nos campos, discutir a questão de orçamento, né, explicar isso, né, de onde que vem, por que é assim, né, por que a nossa estrutura, de fato, é assim, né. E para terminar, até assim, me causou um certo constrangimento esses dias aqui no campus Planaltina, que eu sou professor no campus Planaltina e sou representante do Sinacef aqui no Consup, né. Mas, assim, conhecendo mais a minha realidade aqui de Planaltina, me causou um certo constrangimento de ver, assim, de conhecer servidores terceirizados que são ou pouco letrados ou completamente analfabetos. Assim, são pessoas que estão entre nós, né, que desempenham um papel, uma função muito importante, né, nas atividades,
uma complementação aí fundamental para o exercício das nossas atividades, né, do IFB, né? E assim, a gente vê, nossa, seria tão acessível, tão próximo, né, que a gente pudesse atender essa população que está aqui dentro do próprio IFB, né? Até faço um chamado, viu, reitora, para que a gente possa, aí nos setores competentes do próprio IFB, pensar em fazer essa avaliação, né, dos nossos servidores terceirizados, né? O que nós podemos fazer nesse campo, né? Que eu acho que tão pouco que a gente fizer já vai ser muito para eles, né? Seria muito bom, seria uma contribuição assim muito importante da nossa parte. É isso aí, meus cumprimentos, então, Lucas, pelo seu relato, que, inclusive, foi breve, né? Causou-me espanto, né? Pelo tamanho do texto. Parabéns. Obrigada, Paulo. Acho que você retoma coisas muito importantes aí na sua fala. E essa é a nossa função mesmo, né? É sempre retomar nesse processo formativo, para a gente nunca se esquecer de quem nós somos, o que nós somos e por que essa política pública foi criada, né? E aí eu sempre digo, a gente tem que ter muita paciência para sempre retomar. A paciência é uma virtude que a gente precisa sempre ter, porque nas conferências eu sempre falo, né? Nós viemos de experiências diferentes da experiência de um instituto federal, né? Viemos de experiência de universidade, de faculdade, de centro universitário, viemos das escolas, mas nós não somos nada disso e, ao mesmo tempo, reunimos quase todas as atribuições. Nós somos um instituto federal. E aí isso requer muita reflexão e muita amorosidade também para as pessoas irem entendendo, né? Qual é o nosso papel aqui. E na hora que a gente observa o papel dessa política pública, é transformador. É transformador para a nossa vida também como servidores e servidoras, né? Então, agradeço sua fala. E aí, queria perguntar se tem mais alguém que gostaria de se manifestar ou se a gente vai para os encaminhamentos. Bom, ninguém levantou a mão. Tá, o Lucas tem depois do encaminhamento. Então, vamos para o encaminhamento, que a gente fecha com essa reflexão do Paulo, né, e vai para o encaminhamento. Então, pessoal, quem estiver de acordo com o parecer do relator, pode se manifestar, por gentileza, aqui no chat. Alguém não está de acordo? Alguém não gostaria de se manifestar? Ok, pessoal. Então, dito isso, a gente fecha a análise desse processo e eu passo para o conselheiro Lucas, que pediu a palavra logo depois do encaminhamento. Obrigado, reitora. Eu não queria interromper a linha de raciocínio, mas eu lembrei de algo que durante a leitura do planejamento eu fiquei na dúvida. É mais curiosidade, tá? Que apesar, acho que eventualmente a gente vai ter que abordar aqui do que qualquer outra coisa, por isso que eu pedi a fala depois, é só para saber um pouquinho de como que está a questão dos dois novos campi, né? Eu estava super animado ali, achando que havia uma tabelinha nova, porque eu sou curioso com essas coisas, eu tô curioso, tá? E assim, eu sei que tem coisa que não está definida, etc., mas se for cabível, talvez numa outra reunião, ou algum outro momento, eu acho que vale uma atualização de que pé que está isso, porque eu acho que a comunidade como um todo, a gente está bem animado assim, com a possibilidade de aumentar a quantidade de campo e saber o que tem acontecido. Tá? E só um adendo ali do Paulo, algo que aconteceu no Campo Samambaia, a gente tem lá o nosso auxiliar de manutenção, o seu Valdo, excelente pessoa, maravilhoso, e ele se formou semestre passado como técnico de edificações no Proeja. O cara tá voando, não tem um quadro de energia que ele não monta lá, que ele não chama a gente para ver como ficou bonito e como ele está feito. E, de fato, assim, é muito legal ver alguém que frequenta a nossa instituição, acreditou nela, se dedicou, não foi fácil, se formou e agora acho que vale até um aumento aí, viu, pessoal? O seu Valdo agora tá voando. Então, era isso. Teve um no Recanto também, Lucas. O Germano está aqui. Qual é o nome do rapaz legal, do Recanto?
É o Graciano, ele ainda é estudante, é o nosso porteiro e estudante do ProEx, está quase se formando já, em audiovisual. É, muito legal também. Bom, então, a gente pode trazer, Lucas, se você quiser, a gente pode trazer de forma mais pormenorizada na próxima reunião, mas eu nunca gosto de deixar uma lacuna para algum questionamento, então vou rapidamente colocar aqui em que pé que nós estamos, né? A gente publicou a licitação, vocês devem ter visto que foi dada ampla repercussão pelos jornais. Na verdade, eu acredito, não fomos nós, né? Não foi a diretoria de comunicação que estabeleceu essa relação, mas todos os jornais publicaram que a licitação tinha sido colocada na praça. E então isso significa que tão logo vença o período da licitação, a gente tem a construção se iniciando. Nós já fizemos 4 consultas públicas em Sobradinho e um encontro em Sol Nascente. E a Cláudia está aqui para não deixar a gente esquecer que dia 18 é o grande dia. Então, a gente tem construção começando aí em outubro. O que aconteceu, Lucas e demais colegas? A gente estava muito acelerado no ano passado, não sei se vocês se lembram, a gente estava fazendo diversas consultas públicas, todos os sábados, a gente passou uns 3 meses indo todos os sábados praticamente para essas regiões administrativas, dialogando, mas aí a gente pisou um pouco no freio porque a gente teve alguns problemas com a instrução dos processos para licitação. Então, a gente precisou desacelerar um pouco, se deter um pouco mais sobre a instrução dos processos. Existem muitas questões que estão sendo trazidas pelas pessoas que estão nessas regiões administrativas, né? Lá em Sobradinho, por exemplo, todas as consultas públicas têm um viés muito forte do pessoal que traz uma reflexão sobre saúde coletiva, que é uma perspectiva de área de saúde que não é tradicional, né? É mais das práticas integrativas do SUS. Então, assim, tem umas questões bem interessantes e muito diferenciadas daquilo que foi nas expansões anteriores. A gente tem uma agenda que vai ser cumprida até novembro agora de 2025. Nessa agenda que vai ser cumprida agora até novembro de 2025, a gente vai ter mais 3 encontros em Sol Nascente, sendo que um deles é muito importante que seja na Fazendinha, que é uma área assim, muito importante, que a gente tem muito interesse de dialogar, porque são muitas famílias compostas por mulheres, principalmente. Então, a gente tem muito interesse de fazer esse diálogo lá. E a gente vai ter mais uma em Sobradinho, tá? Então, a gente tem, ao todo, mais 4 consultas públicas, até que a gente bata o martelo em relação aos eixos tecnológicos dos cursos técnicos. Importante dizer que a expansão requer que nós comecemos com cursos técnicos, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar na perspectiva dos cursos técnicos. Sobre as pessoas que vão trabalhar nos campi, né, a gente precisa de código de vaga. A gente não consegue atuar em 2 novos campi com os colegas que estão hoje aí nas nossas 11 unidades. Existe um PL, né, um projeto de lei para ampliação do quadro, ele ainda não foi votado. Então, a gente, agora em 2025, ainda não tem pessoal específico para atuar nos novos campi, tá? Então, de forma geral, eu acho que é isso. E a gente vai fazer a divulgação das próximas consultas públicas, é uma experiência muito interessante. E aí, definidas fechadas, né, as novas consultas públicas, a gente define os eixos e aí a gente vai precisar ter grupos de trabalho para começar a produzir mesmo o projeto pedagógico do campus, né? Já que a gente está falando de documentos orientativos, o projeto pedagógico de cada um dos campi, com os projetos de curso. Então, também é importante porque a gente inverteu, né? Eu olho para a Patrícia, eu sempre lembro lá do nosso início, sabe, Patrícia? A gente não tinha um projeto pedagógico nos campi. A gente foi direto produzir os projetos de curso, os planos de curso,
E os planos de curso foram produzidos sem que a gente tivesse uma orientação político-pedagógica específica. Então, agora, é aquilo que o Lucas falou, a gente está tentando virar, né, e trabalhar da forma que a gente precisa realmente trabalhar. A gente precisa ter no campus um projeto político-pedagógico que oriente as ofertas, que oriente as políticas dentro do campus em consonância com as políticas da instituição. Então, quando a gente chegou, né, naquele momento de expansão, vai, era assim, tem que escrever um plano de curso. E esse plano de curso ele tem que estar pronto, porque o curso tem que rodar daqui 1 mês, 2 meses. Então, foi desafiador, né, aquele início, mas, enfim, acho que a gente aprendeu muito naquele momento. Só que assim que a gente tiver esses eixos definidos agora, no final do ano, é muito importante que a gente construa esse projeto pedagógico de cada campus e em diálogo com a comunidade. Então, vamos tentar fazer uma trajetória um pouco diferente daquilo que a gente teve de fazer mesmo logo no início, né? Então, é isso, gente. Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu queria fazer alguns informes, pegando a agenda aqui. Na semana que vem, a gente vai ter reunião extraordinária do CONIF, aqui em Brasília, tá? E nessa reunião extraordinária do CONIF aqui em Brasília, é quando acontece a marcha, a caminhada, a revoada de reitores e reitoras até o Congresso Nacional. Todo ano, mais ou menos em setembro, tem uma reunião aqui em Brasília, em que todos os reitores e reitoras se deslocam para o Congresso Nacional para dialogar com os parlamentares, senadores e deputados, numa perspectiva de sensibilização do parlamento acerca da importância de ter o apoio do parlamento na votação da LOA em relação às necessidades que a gente tem dos recursos, né? Então, é um momento que a gente conversa com os parlamentares de todas as bases, a gente conversa com os parlamentares de todos os estados, e esse ano, esse período vai ser na próxima semana, e vocês vão ver uma movimentação muito grande, porque a gente vai trabalhar uma pauta única, que é a alimentação escolar. A gente vai, em uníssono, conversar com os parlamentares sobre alimentação na rede federal. E dessa vez, a gente também tem a expectativa de levar alguns estudantes para dialogar com os parlamentares nesse sentido. Então, semana que vem, vocês vão acompanhar esse movimento. Então, já estou dizendo aqui, né, que todo ano acontece essa marcha, e nesse ano a inovação que o CONIF traz é de que a gente vai ter um tema único, e esse tema único é a alimentação escolar. Para além disso, esse mês está bastante agitado, né? A gente tem também os jogos, o IFB está sediando a etapa regional, né, do Centro-Oeste. Então, nós vamos ter aqui os estudantes de Mato Grosso do Sul e Goiás. A gente começa no dia 22 de setembro e finaliza no dia 27 de setembro. A gente conseguiu uma parceria com a Universidade Católica, então boa parte das competições ocorrerá na Universidade Católica. As refeições dos estudantes vão ser feitas no espaço do campus Riacho Fundo, e as delegações começam a chegar no dia 21 de setembro, que é um domingo, lá no Riacho Fundo, e a gente vai se deslocar para lá para receber o pessoal. E, por fim, a gente vai ter, no início de outubro, o nosso Conecta, né? A partir do dia 6 de outubro, que vai ser aí um Conecta muito grande, né? Com muitas pessoas participando, um evento dentro de um grande festival. O Bélrica, você sabe que eu coloquei que começa dia 6, que é para eu poder começar a me preparar no dia 6, né? É do dia 7 ao dia 11 de outubro. Obrigada, Bélrica. Então, anotem aí na agenda de vocês. A gente tem aí esses movimentos que são importantes para a instituição, né? A gente tem um movimento político na semana que vem, que é muito importante. A gente tem os jogos, que, na verdade, os jogos representam o maior projeto em rede realizado
pela Rede Federal, e a gente tem o Conecta, que é o maior evento, né, de integração do Instituto Federal de Brasília, e que dessa vez vai contar com a participação das outras instituições também, nos mais de 30 subeventos. Então é isso, minha gente, tenhamos força, muita energia, porque daqui até outubro vai faltar dia para o tanto de coisa que a gente tem que fazer. Agradeço a participação de todas e todos, agradeço a relatoria do Lucas e até a próxima. Abraço para vocês, obrigada, Dicom, obrigada, tios, por permitirem aí que a gente pudesse fazer essa reunião.